E 80% das pessoas sentem dor nas costas ou sentirão algum dia. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. E é assim que eu começo o quadro Mais Saúde desse mês, trazendo para você dicas e informações. Aqui a gente está recebendo o professor e coordenador do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás. Professor Alisson, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui dividindo informações com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de poder esclarecer um pouco melhor as coisas para a população em relação à fisioterapia, à saúde e à coluna. Professor, como eu comecei aqui informando, 80% das pessoas sentem ou sentirão dor. Esse é um dado muito alto, né? Por que tanta gente sente dor nas costas? Realmente é uma causa mais comum de problemas que as pessoas procuram ajuda médica, de fisioterapeuta. E os problemas eles acontecem pelas mais diferentes causas. Então eu tenho desde o sedentarismo, do estresse da pessoa, enfraquecimento muscular, problemas osteomusculares de maneira geral, problemas congênitos, e a pessoa tem que procurar sempre se atualizar para saber o que está acontecendo com ela. Quando um paciente chega no consultório com problema de dor na coluna, qual é o primeiro passo? O que é que o médico pergunta primeiro? O que é o mais relevante a ser descoberto? A primeira coisa que a gente tem que ver, fazendo essa avaliação, é o quanto que isso está interferindo na vida da pessoa, né? Então, em quais momentos, principalmente, essa dor surge, para poder relacionar esse problema com a causa, né? Então, ver qual que é o possível local de dor do paciente, para poder... essas informações que o paciente traz são muito importantes nessa avaliação, né? Nessa anamnese. E com essas informações, eu consigo traçar melhor um diagnóstico do que está acontecendo com o paciente. Professor, e quais seriam as principais causas dessas dores? A primeira causa, que é a mais comum, por exemplo, pode ser a hernia de disco, né? Então, falando de doenças relacionadas à coluna. Eu tenho também a espondilólise e a espondilolistese. Então, isso também se dá, é muito comum, embora muitas pessoas não saibam, por não procurar o que está acontecendo com a coluna, né? Então, algumas vezes a vértebra pode ter um escorregamento da vértebra, e isso no futuro, dependendo do grau de escorregamento dessa vértebra anterior, pode ter até uma fratura vertebral. Isso é muito comum mesmo. Outra coisa que acontece, muito comum, normalmente em homens acima de 20 anos, mas mais provável que acima de 30 ou 40 anos, assim, por volta é uma tal de espondilite anquilosante, que a pessoa ela vai perdendo as funções realmente, vai havendo uma inflamação das articulações, chegando ao ponto até mesmo de ocorrer uma fusão das vértebras da pessoa. Então é um problema muito sério que acontece. Tirando essas questões mais patológicas, né, tem uma muito comum também que o pessoal costuma chamar de bico de papagaio, né, que é pela compressão que existe das vértebras. Essa compressão vai aumentando a massa óssea da vértebra, e essa massa óssea forma um biquinho mesmo, que chama osteófito, e ele pode pinçar alguma inervação. Isso leva a uma dor bem intensa. E os fatores que levam a isso, principalmente é a má postura, né? E essa má postura pode ser desencadeada por um enfraquecimento muscular, por uma falta de alongamento muscular, e tudo isso é atrelado desde a infância da pessoa. Durante a nossa formação, a gente vai tendo a nossa postura e a gente vai colocando na nossa memória como seria uma postura ideal. E eu tenho essa postura ideal como sendo ideal, mas na verdade quando eu olho no espelho, eu vejo que ela não é a mais interessante. Um exemplo clássico disso, de postura inadequada, por exemplo, quando, de repente, todo mundo já deve ter tirado foto 3x4. Aí você está lá tirando foto 3x4, sempre vem alguém lá e arruma a sua cabeça lá, né? Parece que fala assim, mas eu achava que eu estava certo, mas eu não estava tão retinho, né? Parece que tirou fora do centro. Nessa hora você consegue perceber que a imagem corporal do teu corpo, ela está alterada. Então você toma algumas posturas inadequadas, mesmo sem saber. Professor, dá para culpar a genética também? Dá também, mas são algumas doenças que predispõem a isso. Mas o interessante da postura é que ela não é adquirida geneticamente. Normalmente a postura ela é copiada. A criança tem como referência os pais, normalmente que são quem cria, né? Mas pode ser de repente o avô. São as pessoas que ela mais convive. E ela acaba reproduzindo aquela postura que ela observa em alguém, desde pequeno. Então às vezes o pai e a mãe falam assim, arruma a postura. Mas o próprio pai e mãe não têm a postura adequada. E o filho, pela admiração que tem pelos pais, ele acaba copiando aquela postura. E além dessas causas já citadas por você, você pode falar um pouquinho para a gente também da lordose e da escoliose? A lordose e a escoliose. Antes da escoliose, né, vou falar sobre as curvaturas da coluna, né? Então,
Existem curvaturas na coluna normais, então a cifose e a lordose. Então são curvaturas convencionais, todo mundo tem essas curvaturas e elas são saudáveis e faz parte da gente manter essas curvaturas. E essas curvaturas eu consigo observar na pessoa quando eu vejo ela de lado. Quando a pessoa é muito reta, que ela tem uma retificação dessas curvaturas, isso é um sinal não muito bom para a pessoa. E quando ela é muito tortuosa, essas curvas, também não é muito bom. Então, quando ela é muito retinha, ela é chamada de retificação. E quando as curvaturas são muito elevadas, eu sempre chamo de hiper, então no caso da lordose é hiperlordose e hipercifose. Então causa um excesso dessas curvaturas. E esse excesso faz mal. Então no caso da hipercifose, são aquelas pessoas que são mais corcundas. E a hiperlordose é onde na região lombar forma uma curva bem acentuada. E essa hiper, tanto a lordose como a cifose, pode trazer problemas no futuro dessa pessoa. A gente separou aqui algumas perguntas para você, porque quando fala de dor na coluna, todo mundo se prontifica, né? E aí, lá na TV, algumas pessoas mandaram algumas perguntas que são mais comuns do dia a dia. Tenho um problema de escoliose e sinto muita dor. O que é que eu posso fazer? A escoliose, né? Então a escoliose, ela é uma alteração, quando eu olho de frente ou de costas para a pessoa, ela mostra, por exemplo, ela sempre tem que ser reta, já, olhando de frente ou de costas. Quando a coluna apresenta alguma tortuosidade, ela é chamada de escoliose. Então tem diversos graus. E o interessante da escoliose, né, antes de responder a pergunta do ouvinte, é que a escoliose ela pode ser postural ou estrutural. A postural, às vezes a pessoa tem uma postura que dá a impressão de ser uma coluna torta. Mas para saber se a coluna é torta ou não, eu tenho que fazer alguns testes ou então uma radiografia, né? Então com a equipe médica. Um teste simples que eu posso fazer é chamado teste de Adams, que aí a pessoa ela se flexiona anteriormente e aí eu vejo se cria alguma diferença na região da coluna da pessoa. Aí isso pode ser uma escoliose. E ela é desencadeada por diversos problemas, principalmente por encurtamentos musculares ou fortalecimentos, hábitos inadequados de vida que eu faço, eu fico com posturas erradas, mas também muitas das causas são de maneira que as pessoas ainda não conhecem. Mas a melhor maneira assim, de tratar trabalho com alongamento e fortalecimento, mas é principalmente a parte de trabalho postural, né? Então a fisioterapia tem classicamente, a gente trabalha com RPG, o iso-stretching e o pilates, que são atividades assim que trabalham bastante voltado para a postura. E dá para dizer que um desses 3 tratamentos é o melhor, o mais indicado, ou vai variar de acordo com cada problema? Vai variar de acordo com cada problema e cada paciente. O pilates é tipo de terapia que ela é bem dinâmica. Então a pessoa ela sempre exige, depois conforme ela vai evoluindo, movimentos mais amplos, de trabalho postural. E algumas pessoas não gostam muito. Então aí já o RPG e o iso-stretching, eles não trabalham com grandes movimentos e mobilidades, mas também trabalham a postura, né? Então lembrando que esse trabalho postural é muito diferente do executado na academia, por exemplo. É um fortalecimento da musculatura que mantém a minha postura, não da que executa o movimento. Passando agora então aqui para outra pergunta. Que tipo de exercício pode favorecer o fortalecimento da musculatura e diminuir as dores na coluna? Hoje em dia, a gente vê bastante assim, dos exercícios funcionais. São exercícios que a gente trabalha a nossa função do dia a dia. Então não necessariamente os exercícios, como eu falei, da academia, né? Então eles são muito bons também, mas a gente tem que fazer sempre com uma postura adequada, porque senão alguma coisa que seria boa na academia vai se tornar um problema pela postura inadequada que o paciente acaba tendo, né? Mas aí no caso, os exercícios funcionais, então o próprio agachar, o correr, são as coisas que a gente realiza no dia a dia. E dentro dessa parte de funcionalidade, tem uma coisa que o pessoal conhece bastante, que é o trabalho do core, né? O core é essa musculatura abdominal, do assoalho pélvico, da região lombar. Então, eu trabalhando nessa região, mantendo uma musculatura adequada, eu consigo prevenir e reduzir minha dor lombar. Inclusive, ela é essencial para manter a continência urinária, né? Para a pessoa não ter incontinência depois no futuro. Então, quer dizer, então, que o pessoal que foge aí da abdominal tem que fazer abdominal? Tem que fazer abdominal. Mas o abdominal que é realizado para esse tratamento também é um pouco diferenciado. Não adianta eu ficar fazendo treinamento abdominal apenas com muita flexão. A grosso modo, né, o músculo que executa a função do movimento, ele não é o músculo que trabalha a minha parte postural. Então, o adequado até para a parte postural são exercícios que eu trabalho sem movimento, ou com contração voluntária executando o movimento.
mas não que eu simplesmente como aqueles exercícios normais que a gente faz na academia, né? Então, são alguns outros um pouco diferentes que ajuda a fortalecer a musculatura da postura da pessoa. E agora para as pessoas que trabalham em pé. Essa aqui eu trabalho muito em pé, ao final do dia sinto muita dor na coluna. O que é que eu posso fazer? A primeira coisa é analisar qual que é o ambiente de trabalho dessa pessoa. Muitas vezes o ambiente de trabalho não é propício à atividade que ela realiza, né? Então, por exemplo, as pessoas trabalham com varreção, tem que ver se o tamanho do equipamento que elas utilizam é adequado. As pessoas não podem trabalhar muito com posições de flexão, então tem que trabalhar com uma postura um pouco mais ereta. É muito necessário falar até que a musculatura abdominal ela é a mais importante para proteger a coluna de dor, né? E é normalmente a musculatura que as pessoas acabam não tendo dando muita atenção. Às vezes a pessoa trabalha em bancada, então é adequado também você colocar alguma coisa no pé para trocar a posição de vez em quando, né? Trocar um pé pelo outro, para ficar apoiando mais um pé depois o outro. Ver se a altura da bancada que a pessoa trabalha é adequada de acordo com o trabalho que ela realiza. Então, trabalhos mais minuciosos, por exemplo, o objeto que eu vou trabalhar tem que ficar mais próximo da minha visão, porque senão eu tenho que dar mais atenção e fazer muita flexão. E objetos mais pesados, que eu tenho que colocar mais força, aí ele fica um pouco mais baixo para eu conseguir fazer a alavanca para poder realizar força. E no caso dos motoristas agrícolas, né? Porque a nossa região aqui é muito agrícola e muita gente trabalha com trepidação de máquina que causa dores na coluna. Tem como se prevenir? Essa prevenção, ela é feita justamente antes da pessoa entrar no veículo dele. Então, trabalhos de fortalecimento e alongamento principalmente, né, e relaxamento, às vezes o estresse da rotina dele de trabalho também colabora muito com isso. Então, não necessariamente, às vezes, o equipamento ou a maneira que ele trabalha, mas em si o estresse que o trabalho proporciona. E outra coisa importante também, que na verdade todo mundo que dirige tem uma postura adequada também para dirigir. Não, a postura adequada não é a postura que a pessoa acha mais legal de dirigir. Então, é uma postura assim, que proporciona que eu consiga segurar no meu volante, não totalmente com o braço em extensão, que eu consiga ter acesso à alavanca de marcha sem fazer muito deslocamento com o meu corpo, que os meus pés toquem os pedais sem eu ficar em muita flexão e nem muita extensão. Então tem uma postura adequada também, que às vezes a postura que a pessoa dirige é inadequada. Dando continuidade então aqui às perguntas. Massagem é recomendada para curar dor nas costas? A massagem ela é recomendada para reduzir um pouco a dor. Ela melhora bastante, mas só a massagem às vezes não funciona, porque a causa é uma outra causa. Às vezes a dor, na verdade, ela funciona de uma maneira assim. A dor avisa que está acontecendo alguma coisa de errado. Então, por exemplo, quem toma um medicamento para tirar a dor, você está tirando o alarme, mas aquilo de errado ainda continua a acontecer. A massagem também ela promove uma diminuição dessa dor. Se você só fizer a massagem, mas não verificar o que é que vem causando a dor, essa massagem vai funcionar como um paliativo. Então, você vai viver fazendo massagem, mas sem resolver o seu problema. Mas ela é muito boa, mas tem que ver qual que é a causa. A massagem é muito boa, assim, que às vezes por alguma tensão muscular causada por alguma coisa estressante, ou mesmo por uma situação postural que a pessoa ficou de uma maneira inadequada, ela resolveria o problema, né? Mas se for por uma outra causa, aí tem que investigar melhor qual que é a causa para poder resolver esse problema de vez. Nossa outra telespectadora mandou aqui. Tem um problema de hérnia de disco na cervical. Tomo vários remédios, mas não melhore. Existe algum exercício que eu possa fazer? Tem que olhar bastante primeiro, passar por uma equipe médica, ver qual que é a magnitude dessa hérnia dessa pessoa, os problemas que ela vem tendo com isso, para ver se é hérnia mesmo. Porque às vezes é muito comum as pessoas acharem que tem hérnia e não tem, né? Porque não passou por nenhuma avaliação médica, algum exame de imagem para poder observar. Às vezes as pessoas relacionam algum tipo de dor na coluna com hérnia, mas às vezes não é. Mas mesmo se for, tem que ver fazer uma avaliação postural adequada, dependendo do grau, realmente apenas com uma equipe médica, e dependendo se for um grau mais reduzido, eu consigo trabalhar com a fisioterapia tranquilamente e até melhorar muito o problema dela. Ela tem uma vida plena e normal e com uma dor bem inferior à que ela vem tendo. E para finalizar, antes da gente passar para outra etapa aqui que o professor vai mostrar, se a pessoa tem uma coluna... você pode falar um pouco daquela máquina antes de eu falar aqui da última pergunta? Vou mostrar os testes mais comuns, né? Como que a gente consegue observar, pelo menos, por exemplo, se a pessoa tem escoliose e ver um pouquinho do alinhamento postural do indivíduo. Aí vou mostrar, colocar no field para um laser que a gente tem,
para poder observar e fazer alguns comentários sobre isso. Então, antes da gente passar aqui para essa fase, eu vou ler aqui a última pergunta. Quais tratamentos que podem aliviar as dores para quem tem hérnia de disco e bico de papagaio? Normalmente, na fisioterapia, a gente trabalha com bastante recurso eletrotermofototerapêutico, né? Então, são recursos com eletroterapia, que é o famoso choquinho que o pessoal conhece, que eu trabalho para analgesia. Mas aí, como eu falei, se trabalhar só analgesia para tirar a dor, não resolve o problema. Tem laser, ultrassom, que entra nessa parte de eletrotermofototerapia. Tem bastante exercícios posturais que eu realizo, né, que são os mais adequados, por isso para reduzir o quadro doloroso, alinhar melhor a postura e resolver esse problema. E trabalho também com terapia manual, né? Então dá para colocar bandagem, fazer crochetagem mioponeurótica, e fazer massagem também acaba ajudando um pouco, e outras manobras de mobilização com quiropraxia e osteopatia, por exemplo, que aliviam bastante a dor da pessoa e podem até chegar a resolver alguns problemas. Então, como eu havia falado sobre a postura, então a gente vai usar a nossa colega, a Edna, para poder mostrar um pouquinho em relação à postura mais adequada, né? Então, nessa linha vermelha que vocês estão vendo, ela trabalha, é um fio de prumo. A gente trabalha com esse fio de prumo para poder ver o alinhamento do paciente. Então a gente alinha desde do pé dela no maléolo, lá do tornozelo, e vem subindo para ver se o paciente está mais anteriorizado, mais posteriorizado, né, com uma postura mais para frente ou mais para trás, e se as curvaturas elas estão muito acentuadas ou pouco acentuadas. Então aqui, por exemplo, eu vejo lá no maléolo dela, aqui embaixo, tem a linha passando aqui no maléolo, ela sobe aqui, passa um pouco posterior à linha média do joelho, vem subindo, passa um pouco posterior aqui à região do quadril, passa bem no meio do cotovelo, passa aqui posterior na região do ombro e passa aqui, ó, fora aqui da cabeça dela. O alinhamento correto do indivíduo, o mais adequado para evitar problemas de coluna, então seria aqui no meio da orelha, no meio aqui do ombro, no meio do cotovelo, no meio do quadril, no meio do joelho e lá no meio do tornozelo do paciente, tá? Então, ela é uma aluna nossa da fisioterapia, e aí a gente vai fazer também depois mais para frente um trabalho postural com ela. Pode virar de costas, por favor. Aí a gente vai mostrar agora o alinhamento posterior. Então, dá para observar aqui no meio da coluna dela, né? Então a linha passa lá no meio das pernas, sobe aqui no meio da coluna dela. Então esse alinhamento aqui, ó, até aqui no meio da coluna, da lombar, ele é bem adequado. Então vai passando bem certinho. Chega aqui do tórax para cima, o alinhamento ele se perde, ele vem um pouco mais para a esquerda dela. Então quer dizer, pode ser, mas eu não posso afirmar porque eu preciso fazer outros exames e ter uma radiografia, eu posso saber que ela tem uma postura escoliótica, mas não dá para afirmar que ela tem escoliose ainda. Mas porque a escoliose, lembra, eu falei para vocês aqui, né? Então é esse alinhamento posterior do paciente. Então quando foge do alinhamento, quer dizer então que existe alguma curvatura, e essa curvatura não é fisiológica, como a cifose e a lordose. Vira de frente para mim, por favor. Isso, tá ótimo. Então, da mesma maneira, o alinhamento sobe um pouco, pegando um pouquinho aqui na perna dela, só que já alinha aqui bem no meio do umbigo, vai subindo, passa um pouco do lado esquerdo aqui, como está vendo posteriormente, e desalinha um pouco aqui na cabeça. Tem uma linha que passa bem quase dentro do olho dela aqui, tá? Então, mostra assim que existe uma compensação, que ela vem um pouco mais para a direita do que para a esquerda, né? O método de tratamento em relação a esses problemas podem ser dos mais diversos. Inclusive, a gente pode trabalhar com palmilhas posturais também. A palmilha é uma técnica bem inovadora, diferente, que não é todo mundo que trabalha, que é diferente daquelas palmilhas ortopédicas convencionais. São palmilhas trabalhadas justamente para a postura da pessoa. Essas palmilhas, porque às vezes as lesões que a gente tem no corpo, elas podem ser ascendentes, que a gente chama. Então ela começa dos pés e vai subindo até a cabeça. Então, quando é detectado um problema desse, eu posso receitar palmilha, que são feitas sob medida para o paciente. Então a gente não compra em qualquer lugar, tem que ser manufaturada mesmo para o paciente. E aí eu consigo arrumar a postura do paciente com essas palmilhas. É uma maneira muito legal de trabalhar. E além disso também eu posso trabalhar com questões posturais, né? Então vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar. Um dos testes que a gente pode fazer em casa para poder observar se a pessoa tem alguma alteração, como a escoliose, por exemplo, só para poder ficar atento
principalmente as crianças, né, e procurar ajuda depois de um fisioterapeuta ou algum médico para poder observar. Ele chama teste de Adams, que ele é facinho. Então a gente vai pedir para o paciente, vai juntar as duas mãos e flexionar até a gente conseguir enxergar essa curvatura aqui, ó. Flexiona um pouco mais a cabeça, isso. E eu vou observar aqui nela, por exemplo, que esse lado aqui é um pouquinho mais baixo do que esse, né? Então esse aqui é mais alto. Normalmente as pessoas que têm a escoliose, que são posturais, quando eu faço esse teste, os dois lados ficam iguais. E normalmente quando eu faço em pessoas que um lado fica maior que o outro, quer dizer que a escoliose é estruturada já. Então eu tenho que procurar ajuda o quanto antes para poder não envelhecer com essa escoliose piorando cada vez mais. E o quadro Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Se você tem alguma dica, alguma dúvida ou quer sugerir algum tema, basta mandar um e-mail para a gente no www.tvjai@yahoo.com.br. Eu agradeço a presença aqui do professor Alisson e próxima quarta-feira a gente volta com um novo tema. E a gente volta ao estúdio com Léo Carvalho.